Terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, a coisa está pegando fogo e eu fico percebendo por aí que a tal imprensa militante, a consorciada da extrema esquerda radical do PT, passa o pano de todas as formas. Dema de carioca agora, formas, fazendo aquele joguinho de cena como se os Estados Unidos estivessem boicotando o Brasil, tudo para favorecer Flávio Bolsonaro. O Flávio é o culpado. O Eduardo foi o culpado pela imposição de tarifas dos Estados Unidos ao Brasil no início do ano, final do ano, início do ano, de 50%. Agora é o Flávio que é o culpado, porque o governo americano resolveu então taxar CV e o primeiro comando como grupos do terror. E esta decisão de ontem do escritório de comércio americano de propor uma tarifa de 25% para alguns produtos brasileiros, proposta que ainda precisa ser chancelada por Donald Trump, e só deverá entrar em vigor, se chancelado, o que vai, em 6 de julho, a culpa agora é do Flávio. Porque o Flávio foi até os Estados Unidos para mandar Donald Trump transformar os dois grupos amigos do governo em grupos do terror e também agora de propor uma tarifa. Esse é o nosso governo. E essa é a nossa imprensa, que de forma velada sempre coloca tudo que é contra o Brasil de supostamente, possivelmente. Quando é a favor do Brasil, é tudo afirmação. Os Estados Unidos são, Donald Trump é, Marco Rubio é, mas não é assim que a banda toca lá pelas terras do tio Sam. Não. Os Yankees americanos, os imperialistas, agem depois de muito pensar. Não é à toa que eles são a maior potência militar, a maior potência militar e a maior potência tecnológica, sim. Mas a China vai ultrapassar os Estados Unidos. Eu ouço essa conversa desde que eu era ninho, como dizem os latinos. Eu era ninho. Quando eu era menino eu já ouvi essa conversa. E nos governos petistas, então, a China se transformou no suprassumo. Claro, estão avançando tecnologicamente, sim, é verdade. Estão construindo um futuro muito tecnológico, é verdade. Mas ultrapassar os Estados Unidos é uma coisa que ainda levará décadas. Eu tenho praticamente certeza de que não estarei mais aqui nessa terra que só Deus nos deu para ver isso acontecer. Mas, enquanto isto, o governo lá do Palácio do Planalto, daquele inquilino, fica cutucando, provocando e choramingando. Porque enquanto o nosso governo tenta administrar com lero-lero uma crescente tensão diplomática com os Estados Unidos, Washington passou a demonstrar que suas preocupações vão muito além das tradicionais disputas comerciais. O governo do presidente Donald Trump espremeu o Brasil contra a parede e colocou esse desgoverno no centro de uma discussão que envolve liberdade de expressão, comércio digital, combate à corrupção e segurança jurídica. Vejam só a declaração do secretário de Estado americano Marco Rubio no dia de hoje. Ele disse: o Brasil é uma exceção em uma região repleta de aliados dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante o depoimento do chefe da diplomacia americana ao Comitê de Relações Exteriores do Senado americano. Agora temos nesse hemisfério uma coalizão de países amigos dos Estados Unidos, mais de uma dezena, que se alinharam para trabalhar junto com os Estados Unidos,
não apenas nas questões de segurança, que todos temos em comum, mas também na prosperidade econômica, que andam de mãos dadas. É uma história impressionante, a de que, basicamente, com exceção da Nicarágua, de Cuba, obviamente da Venezuela e, claro, do Brasil, completou Rubio. Esta é a posição que nós estamos. Marco Rubio declarou que o Brasil não é aliado dos Estados Unidos. Ponto. Talvez por isso, nos bastidores de Washington, a administração Trump e Marco Rubio endureceu, apertou a chave de fenda, né? Endureceu o discurso contra governos considerados hostis como o Brasil aos interesses americanos. Ou são amigos ou não são amigos. Não dá para ficar em cima do muro. Porque o americano ele quer saber exatamente quem é quem. Ou está comigo ou não está. Por isso o governo de Donald Trump passou a discutir a aplicação dessas tarifas adicionais de 25% sobre os produtos brasileiros, com base na chamada Seção 301 da Legislação Comercial Americana. O documento elaborado pelo governo americano cita diversos pontos de preocupação envolvendo o Brasil, incluindo comércio digital, meios de pagamento, propriedade intelectual, etanol, corrupção e desmatamento ilegal. Entre os temas são destacados aí pelos americanos como se diz, a avaliação de que o Brasil não estaria adotando medidas suficientes para combater a corrupção e nem o crime organizado. O relatório menciona a anulação de processos relacionados à Operação Lava Jato. Vejam só, desde quando eles estão observando o Brasil? Aquele cancelamento da Operação Lava Jato que foi feito de forma absurda no Supremo Tribunal Federal em 2023. E a renegociação de acordos de leniência e a posição do Brasil em índices internacionais de percepção da corrupção. Todos esses pontos estão sendo levados em consideração pelo documento apresentado pelo Escritório de Comércio do governo americano. Mas um dos pontos mais sensíveis desse documento envolve a atuação do judiciário brasileiro em relação às plataformas digitais americanas, que já foram censuradas por um determinado ministro que vocês conhecem, né? Isso não passou batido, não ficou em branco para o governo americano. Principalmente a questão da Starlink, que teve que pagar uma multa pesadíssima por conta de imposição do ministro Muralha da Democracia, né? Segundo esse relatório, tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas direcionadas a empresas de mídia social que estão sediadas em território americano para a remoção de conteúdos políticos e suspensão de perfis, incluindo casos que teriam produzido efeitos globais. Enquanto isto, o desgoverno brasileiro enfrenta críticas por não conseguir, ou não querer, conter a escalada da crise diplomática. Esse episódio ocorre em um momento em que a relação Brasil-Washington já atravessa aí um período muito forte de desgaste, de desconfiança, tanto político e institucional, com um presidente que entra e sai pelas portas do fundo na Casa Branca. Enquanto isto, e em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Washington, o presidente Trump decidiu então escalar uma figura de peso na política conservadora americana para assumir a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que estava vaga desde o fim do governo de Joe Biden. A escolha foi de Daniel Pérez, que é um ex-secretário de Estado da Flórida e uma das principais lideranças conservadoras do governador DeSantis, que é republicano. E claro que essa escolha
do Daniel Pérez foi interpretada por analistas políticos como um sinal de que a Casa Branca pretende acompanhar muito de perto os acontecimentos no Brasil nos próximos anos. Ao escolher Daniel Pérez, um cubano-americano, ele nasceu em Nova York, mas desde 1993 vive na Flórida. E seus pais são cubanos, assim como Marco Rubio, coincidentemente, né? Mas ao escolher Daniel Pérez, Donald Trump parece enviar uma mensagem muito clara de que pretende reforçar uma diplomacia baseada em firmeza institucional, defesa dos interesses americanos e aproximação com os setores conservadores do Brasil, que ganharam força em diversos países na América Latina. Para muitos observadores, aí, a chegada desse Daniel Pérez para a embaixada americana representa apenas uma troca diplomática, mas não é. Ela simboliza uma nova etapa na relação entre os dois países, que está marcado por uma vigilância política muito forte por parte dos americanos, de acompanhamento mais próximo das decisões institucionais brasileiras e defesa explícita dos interesses americanos na região. Se essa interpretação estiver correta, Brasília poderá em breve se ver diante de uma representação diplomática muito mais ativa e influente do que aquela observada nos últimos anos. Agora, para variar, vem o chororô, né? Vem o mimimi, o lero-lero. Porque diante de tudo isso que eu falei para vocês até agora, o que se observa é a existência de uma diferença de peso político entre os atores envolvidos. Se de um lado está a maior potência econômica e militar do planeta, adotando uma única medida contra o Brasil através do seu escritório comercial, do outro lado está um governo que se vê obrigado a mobilizar praticamente toda a sua estrutura institucional para reagir a uma única iniciativa americana. Se os Estados Unidos usou seu escritório de comércio para impor essa possível tarifa de 25% ao Brasil, em Brasília, a resposta envolve o Palácio do Planalto, o Itamaraty e até mesmo o Supremo Tribunal Federal através de alguns dos ministros. A reação inicial do governo, desse mandatário atual, foi de indignação. Onde já se viu? Não é possível. E em uma nota oficial, o Palácio do Planalto então afirmou que as tarifas possuem motivação política, né? Tudo isso para atrapalhar o pleito eleitoral que se aproxima, para favorecer Flávio Bolsonaro, e que estaria sendo utilizadas para causar danos à economia brasileira, afetando empregos, renda e setores produtivos. Quer dizer, o que prejudica a renda e os empregos dos brasileiros é uma possível taxação de 25% nos produtos brasileiros, mas não é o fim da jornada de trabalho 6x1. Não é agora 5 dias de trabalho e 2 de descanso obrigatório. Isso não mexe com a economia, não mexe com os empregos. Tá certo. Vamos acreditar. Mas a gravidade do cenário ficou ainda mais evidente quando o próprio mandatário brasileiro, o inquilino do Palácio do Planalto, acionou o Itamaraty imediatamente para mapear os próximos passos. O governo passou a buscar informações detalhadas sobre o alcance das investigações conduzidas pelos americanos no âmbito da seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, né? Que é frequentemente utilizado por Washington para justificar medidas econômicas contra países considerados problemáticos e, de certa forma, anti-americanas, né? Mas, além disto, o próprio Supremo Tribunal Federal passou a enxergar o julgamento envolvendo as Big Techs como uma oportunidade de enviar uma resposta indireta aos Estados Unidos. Uma ala da Suprema Corte, favorável à ampliação de responsabilização das plataformas digitais, trabalha para consolidar uma posição própria diante das críticas vindas de setores americanos ligadas a empresas de tecnologia.
Ai, meu Deus. Quero ver eles tentarem impor alguma regra, alguma situação que contraria os Estados Unidos nesse exato momento. Quero só ver. Duvide ou dó, como diria muitos. Porque a situação do Brasil nesse momento é de constrangimento, é de vergonha. O país está acuado, sem graça e com medo de levar um pito maior. Fato é que, ao invés do governo construir uma relação aí estável, possível, né, com Washington, não, o Brasil vai colecionando um acúmulo de atritos, principalmente em áreas sensíveis como regulação de plataformas digitais, liberdade de expressão, comércio internacional e alinhamento geopolítico, que é o principal. E aí o desgaste, segundo essa visão, deixa o Brasil numa posição defensiva justamente do parceiro comercial mais influente do mundo. A China é o principal parceiro comercial. Estados Unidos é o segundo. Mas é claro que os Estados Unidos é o mais influente. Simples assim, porque os Estados Unidos é o maior comprador da China. Então existe aquela coisa, né? Não me ferre que eu ferro você. E aí, a China não pode dar um apoio declarado ao Brasil, o Brasil não pode esperar por essa ajuda, e com essas e com outras, a submissão continua. O Brasil é sim submisso aos Estados Unidos, não por ideologia, mas por incapacidade diplomática, comercial. E vai continuar assim por muitos anos, a menos que o Brasil se torne um país conservador novamente, né? Porque está deixando de ser. Agora, o que chama atenção é a assimetria da situação. Uma única medida sugerida em território americano provoca reuniões de emergência, consultas diplomáticas e movimentações institucionais em Brasília. E com isso, a imagem que fica é de um país correndo para reagir aos acontecimentos, enquanto os Estados Unidos continuam conduzindo sua estratégia a partir de seus próprios interesses nacionais. Independentemente das posições ideológicas, o episódio deixa uma pergunta inevitável. Como o Brasil chegou a esse ponto de precisar mobilizar tantas estruturas do Estado para responder a movimentos que partem de um único centro decisório americano? Bom, como nós já sabemos, porque desde que o Brasil, nos governos petistas, fizeram questão de se aproximar de governos ditatoriais, o desenho foi sendo feito. Os Estados Unidos começou a fazer o croquis, começaram a mapear as movimentações brasileiras e chegou à conclusão: realmente o Brasil não é confiável. Realmente o Brasil tem tendência ditatorial e vai crescer pouco a pouco, até que um dia se transforme numa bomba. E os Estados Unidos enxergou essa possibilidade através dos dois grupos que agora foram sancionados como grupos do terror. E nós aqui, esperando a situação passar, esperando por uma posição mais firme dos Estados Unidos, não para destruir o Brasil, mas para tirar o Brasil desse atoleiro colocado pelo PT. E é por isso que a eleição de Flávio Bolsonaro se transforma numa situação emergencial. E é claro, eu tenho certeza de que tudo que está acontecendo agora por parte dos Estados Unidos contra o Brasil é para favorecer, sim, Flávio Bolsonaro. Não de forma oculta, como o governo Biden fez para favorecer o governo que aí está, através da US, ID. Não. É através de decisões americanas, com tarifas, com regulamentações, de forma oficial do governo americano. E que, por tabela, obviamente, dificulta a vida do atual governo, que já está numa draga sem fim. Nossa economia está um desastre. Nosso PIB já perdeu 80% do seu valor por conta de dívida externa. E é claro que aí só basta um empurrãozinho de Donald Trump
para o Brasil cair na marca de pênalti, né? E nós estamos aqui nessa expectativa, mas por enquanto é só o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, né? E eu espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.